Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal da Comunidade Discipuladora. Estamos aqui para a segunda aula do nosso plano Toda a Bíblia. Antes de continuarmos, eu gostaria que você curtisse a nossa publicação, comentasse depois que você assistiu o vídeo e compartilhe com seus amigos, porque certamente você vai gostar. E não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos tratar do primeiro trecho da Bíblia. Como vocês sabem, estamos lendo a Bíblia do início, começando pelo livro de Gênesis. E o livro de Gênesis ele tem basicamente duas grandes subdivisões. Gênesis de 1 a 11 fala das origens e de coisas que aconteceram relacionadas a todas as nações, todas as pessoas da terra. E a partir do 12 é quando Deus começa a falar com Abraão e você tem a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José, além dos outros irmãos de José. E aí é nesse momento em que Deus traz o foco da história para um povo escolhido, certo? Então, hoje nós vamos tratar da primeira parte, ou seja, dos capítulos 1 a 5. Então, nós falaremos das origens e de como os seres humanos se espalharam pela terra antes do momento, que é um momento bem crucial e vamos dizer assim, catastrófico, do dilúvio. E aí, na próxima aula, falaremos do dilúvio até as vésperas ali de chegar a Abraão. E a primeira coisa que nós vimos na Bíblia, lá no capítulo 1, é a criação. A Bíblia começa assim que, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. E a gente pode perceber que a criação foi feita em 6 dias, e no 7º dia Deus criou o descanso. E o primeiro dia Deus separou a luz e as trevas, o dia e a noite, e aí você tem no relato bíblico escrito assim, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. No segundo dia você tem a separação das águas de baixo e das de cima, ou seja, do firmamento que separou o vapor que provavelmente cobria aí a atmosfera terrestre das águas dos mares. No terceiro dia, Deus manda com que se separem as águas dos mares da terra seca e cria a vegetação. No quarto dia, o Senhor vai criar o Sol, a Lua e todas as estrelas do universo para marcarem aí as estações e marcarem o dia e a noite. No quinto dia, Deus cria os peixes e os animais aquáticos e as aves e animais voadores. E então, no sexto dia, são criados todos os animais domésticos e selvagens e o ser humano. No 7º dia, o Senhor descansou de toda a sua obra e santificou esse dia, criando o descanso de sábado, que a gente vai ver de novo quando estiver em Êxodo. Lá no Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos, ele também remete à criação. E a gente vê que todos os livros da Bíblia estão realmente conectados, porque quando se vai falar dos 10 mandamentos lá em Êxodo, ele vai remeter à criação e ao descanso de Deus também. E em vários salmos, por exemplo, o Salmo 104, fala sobre a criação de Deus também e o poder dele como Criador, além de várias referências feitas também no Novo Testamento com relação a esses primeiros capítulos de Gênesis. Então, quando se diz que Deus criou, ele criou ali um produto acabado e de uma forma imediata, do nada, que é o que a teologia chama de criação ex nihilo, que é uma palavra em latim que quer dizer do nada. Ou seja, não existia matéria. Deus criou a matéria a partir do nada, apenas falando. Ele disse, e disse Deus, haja e houve. E no início, Deus criou a matéria sem forma e ele foi dando forma ao longo desses 6 dias. Né? A gente vê lá que no primeiro verso diz assim que a terra era sem forma e vazia, mas Deus já estava atuando ali, porque o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, ele ali estava olhando a criação dele e
imagino eu assim, vamos dizer, planejando. É complicado falar planejando porque Deus está fora do tempo, mas assim, ele criou a matéria e criou o tempo naquele mesmo momento, e ele estava cercando a sua criação, como ele cerca até hoje. A Bíblia fala, o próprio Jesus Cristo, quando questionado pelos fariseus porque ele estaria curando no sábado, ele diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. E do que ele estava falando? Do trabalho de Deus de manter a sua criação. Certo? Eu vou nesse momento aqui falando sobre o Espírito, a atuação do Espírito Santo na criação. Vou passar para a Paula. Então, continuando, a gente vê que, na verdade, é o Espírito de Deus que concede a vida, né? Isso na criação do homem fica bem claro, né? Que ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Como o Gabriel falou, a terra era sem forma e vazia, né? E havia, na verdade, da intenção de que não existia nada, né? Era meio que o caos. E ele pôs ordem em tudo, né? Com apenas a sua palavra. Ou seja, só Deus tem o poder de criar verdadeiramente, né? E aí eu quero passar a bola para a Biel novamente. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava lendo, quando Deus criou os animais, tanto da terra, do ar e das águas, e também as plantas, né? Ele sempre repete, conforme as suas espécies. E ele, conforme sempre as suas espécies. Isso dá a entender o seguinte, que as espécies foram criadas e determinadas ali, né? Não, a gente pode interpretar que em nenhum momento Deus criou algo de um jeito e aquilo se tornou em uma espécie diferente. Exato. Essa questão é importante porque de algum tempo para cá, especialmente ali após o século XIX, quando surgiu aí a teoria evolucionista de Darwin, tentou-se aconchambrar a Bíblia para ela se adequar a essa visão materialista de mundo que falava sobre um mundo em que a vida foi originada de outras vidas através da morte de um animal, que o mais bem adaptado sobreviveria. Isso foi fazendo evolução ao longo de milhões de anos e tal. Só que quando a gente vê o relato bíblico, a gente consegue perceber algumas coisas com relação ao Gênesis. O livro de Gênesis, ele é todo de uma forma assim, um gênero literário que é uma narrativa histórica. Há quem diga, não, mas os primeiros capítulos de Gênesis são uma poesia, ou uma analogia, uma metáfora, o que for. Na verdade, os estudiosos perceberam que não existe, nesses primeiros capítulos de Gênesis, aquelas características da poesia hebraica. Pelo contrário, a Bíblia se coloca como realmente narrando fatos históricos. E se nós formos ler a Bíblia com já uma visão pré-concebida, com aquela moldura do materialismo, a gente acaba tendo uma visão viesada das Escrituras, e não a visão que o autor gostaria de ter. Então, o ideal é chegar às Escrituras despido dos nossos preconceitos. E quando a gente chega assim, a gente percebe que realmente ali se trata de uma narrativa histórica, e que o próprio Deus disse que as espécies dos animais foram criadas pela palavra de Deus, e ele diz sempre, quando ele cria os peixes, quando ele cria as aves, quando ele cria os animais selvagens e domésticos, ele diz, conforme as suas espécies. Quando ele cria as árvores também, conforme as suas espécies. E a criação do homem, lá no capítulo 2, é algo especial. O homem como se diz, a coroa da criação. Porque Deus cria o homem pessoalmente, não só com a sua palavra, mas ele molda o homem do barro, ali da terra, né? A gente entende que é barro porque você moldar a terra, o pó, Deus consegue, né? A gente não. Então ele foi formado do pó da terra e Deus soprou o Espírito em suas narinas e lhe deu vida. E logo depois fala sobre a criação da mulher, que o homem estava sozinho. O homem olhou para todos os animais, olhou para a criação e não encontrou ninguém igual a ele. E aí Deus vai e coloca ele em profundo sono e tira uma de suas costelas, dessa costela ele cria a mulher. Ou seja, fica muito claro que o homem estava sozinho, não havia outros homens ou hominídeos ou primatas ali pré-humanos juntos com ele, que eram parecidos com ele. Ou, por exemplo, como alguns dizem, não, mas Adão estava sozinho no Éden. Ora, mas se tinha outros seres humanos e mulheres, inclusive,
fora do Éden era só Deus trazer para dentro, não criar uma mulher ali da costela de Adão. Mas realmente eu acho que o argumento mais forte contra essa questão do evolucionismo teísta é a interpretação natural da Escritura, que foi aceita até pouco menos de 200 anos atrás. Não tinha sido contestada por ninguém até aquele momento. Logo em seguida, a gente vai ver aí genealogias que permitem fazer, inclusive, uma linha do tempo histórica, onde tal pessoa morre e tem um filho e nasce o outro, e você consegue, inclusive, vamos dizer assim, calcular a idade da Terra, ou o tempo desde Adão até hoje. Isso teve um estudioso chamado Ussher, lá no século 17, 18, acho, que ele calculou. Ele foi lendo a Bíblia, foi lendo, usando a história mesmo, os relatos históricos de várias nações, e conseguiu calcular aí a data exata da criação, vamos dizer assim. Exata mesmo, não, mas aproximada, né? E outro problema dessa visão de mundo evolucionista é que quando você nega a realidade fática de Adão, de Eva, da criação, você acaba negando alguns princípios da fé. Você nega, por exemplo, que a morte veio com o pecado de Adão. Você nega, inclusive, que o homem era santo antes de pecar. Ele não cometia pecado. Porque se antes o homem era um selvagem, que se destruíam, né, e que inclusive morriam, você nega isso daí. Em alguns casos, as pessoas chegam a negar a veracidade de Adão e Eva como pessoas de carne e osso, mas seriam só uma analogia, tá, uma representação. E nega, inclusive, a veracidade das Escrituras. Por quê? Porque o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, vários profetas citaram esses trechos iniciais de Gênesis como sendo verdade. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando o apóstolo Paulo fala da comparação de Adão e Cristo. Ele fala com Adão sendo uma pessoa real, né? Então, assim, esse é um parêntese longo que eu fiz, que eu acho que é importante fazer, para que a gente tenha em mente que a leitura das Escrituras deve ser feita despido das nossas visões de mundo mundanas, mas de forma honesta, de acordo com a forma com que o livro foi escrito e o que o autor intencionou dizer, né? E não tentar conchambrar para se amoldar à ciência ou o que for. É isso. Gabriel fez esse parênteses, né, fazendo um contraponto entre o criacionismo, né, que existe, né, hoje a ciência, na verdade, hoje está sendo dominada pela teoria da evolução, né, que se coloca nas escolas como uma verdade científica, não como uma teoria apenas, né? Mas a gente sabe que existem cientistas que defendem o chamado criacionismo científico. Aí, voltando aqui para o panorama que a gente está abordando de Gênesis 1 a 5, a gente quer destacar a criação do homem, né? Porque em Gênesis 1 fica bem claro que a criação do homem é a coroa da criação de Deus, né? Após ele fazer o homem e a mulher, ele olha tudo e diz que tudo é muito bom, né? Quando Deus cria cada uma das coisas em cada dia, ele fala que tudo é bom, ou seja, Deus criou tudo perfeito e bom, né? E no capítulo 2 a gente vai ver como foi a criação do homem de forma mais detalhada, tanto a criação do homem como a criação da mulher, que já foi dito aqui, né? A gente queria chamar a atenção agora para a presença da Trindade na criação do homem, né? Como Deus sempre foi três em apenas um Deus. Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está implícito aí o nós, né? Façamos nós o homem. E na revelação do Novo Testamento, a gente percebe que esse nós se refere tanto ao Espírito Santo, né, que ele sopra no homem o fôlego de vida, quanto se refere a Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, está escrito assim:
falando sobre Jesus, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Também em João, né, o Evangelho de João, nos primeiros versos do Evangelho de João, está dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse façamos aqui está bem claro que é o Verbo, né, do qual tudo se originou. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, né, Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Espírito Santo também. Em Jó 33:4 fala: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se referindo ao fôlego de vida, né? Então, veja como a Bíblia se encaixa perfeitamente, né? Sim. Inclusive, quando fala aqui, né, que Jesus é o Verbo, como é que foi que Deus criou todas as coisas? Haja. E disse Deus. Disse Deus. Haja e houve. Né? Então, a palavra de Deus estava atuando ali. O Verbo divino. Sobre a imagem e sobre a semelhança imagem, de Deus. né? Vamos falar sobre a imagem e semelhança de Deus. Está escrito que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E quem é a imagem perfeita de Deus hoje é Jesus, né? Mas o que queria dizer essa questão de imagem e semelhança? Em determinado sentido, a gente consegue perceber intuitivamente. Porque o ser humano ele era especial em relação aos animais, porque o ser humano é racional, o ser humano é relacional, e aqui você tem a questão da trindade e da imagem e semelhança, porque Deus é um Deus relacional, ele não é um só, eles são três que se relacionam. Assim, portanto, quando Deus cria o homem, ele cria a humanidade, o homem e a mulher, e que tem uma relação aí, certo? Então, o ser humano não é alguém sozinho, né? Quando ele diz assim, os criou a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou, ou seja, ser homem e mulher tem a ver com revelar a imagem de Deus, juntos, não somente de forma individual. E então ele foi criado para um relacionamento com Deus. O homem foi criado para um relacionamento social, o homem com a mulher, e para se multiplicarem e encherem a terra, né? E também para ter um relacionamento com a terra como se fosse assim um subregente, né, de dominação. Ele diz, né, que domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre toda a terra. E isso também revela a imagem de Deus, porque ele domina sobre todas as coisas, certo? Então, o ser humano foi criado com criatividade. A gente vê hoje essa câmera que está filmando a gente aqui, é um reflexo da imagem de Deus no homem, que consegue criar tecnologia, que consegue ter ideias, né? De certa forma, o homem cria, não do nada como Deus, mas ele cria a partir da criação. O homem foi quem Deus deu nome e separou os animais, né? Adão foi o primeiro taxonomista da história, né? E a gente pode pensar na questão de homem e mulher. Tem gente que diz que a Bíblia coloca a mulher como inferior. E não é verdade. Veja, como Deus realmente deu a Adão aquele chamado para a liderança, mas não significava que a mulher fosse menos. Ele criou para o homem uma ajudadora idônea, alguém que estivesse ao lado dele, e Adão chamou Eva de Eva, né? Chamou a mulher de varoa, Eva, porque ela seria mãe de todos os seres humanos. E aqui, essa questão de ser mãe de todos os seres humanos, volta de novo à visão criacionista, né? Ou seja, de uma mulher partiu toda a humanidade. E Deus cria, então, o primeiro matrimônio. Ele diz assim, como criou homem e mulher, ele fala que, né, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E a Paula vai adentrar mais nesse assunto aí. Como a gente já citou, né, quando Deus criou todas as coisas, ele disse que tudo era bom. E no final ele falou, tudo é muito bom. A única coisa que Deus disse que não era bom era que o homem estivesse só, né? Então, por isso que ele disse, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E nisso a gente vê, né, varoa, quando ele fala varoa, ele coloca a mulher no mesmo status dele. Então, toda vez que Adão se referiu a Eva,
era no sentido de igualdade, né? Ambos são portadores da imagem e semelhança de Deus, né? E, como ele já falou, a Eva, né, que é a mãe de toda a humanidade, ele nunca diminuiu Eva, né? O relacionamento entre homem e mulher, começou a ter problema com a queda, como a gente vai ver mais adiante. Quando Deus criou Eva e entregou a Adão, e ele se alegrou e disse: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, aí já prefigura a questão deles serem um só, né? E serão os dois uma só carne, né? E ele fala: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ou seja, deixando muito claro que foi Deus que realizou o primeiro casamento, e o casamento é entre um homem e uma mulher. E essa união entre homem e mulher simboliza a aliança do homem e da mulher no casamento, simboliza a aliança de Deus com o seu povo, que é o que a gente vai ver mais adiante nos próximos capítulos, a aliança que Deus faz, que decorre da aliança que ele fez no momento em que ele, digamos assim, cobre o pecado de Adão e Eva, né? Ele promete a salvação por meio de um descendente de Eva, né? E a partir daí Deus está fazendo uma aliança, né? Uma promessa para a humanidade, né? Aí a questão também do jardim do Éden, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim, ele criou todo mundo, mas criou um jardim também, né? Onde Deus andava com Adão na viração do dia, né? Aí a gente volta naquela questão do relacionamento, né? Como Deus se relacionava com o homem. E nesse momento, essa questão do local, o jardim do Éden, o domínio de Deus sobre todas as coisas, colocou um povo e deu a ordem para Adão: crescei e multiplicai-vos, né? Ou seja, a ordem de coabitar com a sua esposa e ter filhos e descendentes, não sei o quê. Esse não é o pecado original, como muita gente pode pensar. E aí, a partir daí, essa é uma prefiguração do reino de Deus, que é o jardim do Éden, a autoridade de Deus, o homem, que é um mordomo, né, de Deus, que ele vai dominar sobre todas as coisas, mas de acordo com a ordem dada por Deus. E a ordem que Deus deu para ele você vai dominar sobre todas as coisas, você pode comer de todas as árvores daqui do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem dada por Deus, ou seja, Adão tinha um livre-arbítrio de escolher seguir essa ordem ou não seguir. E a gente vê que Satanás, ele tenta, quando ele vai tentar o homem, por meio de Eva, na verdade, né? Ele tenta de forma sutil, ele pergunta: o que foi mesmo que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a Eva explica: não, a gente pode comer de todas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele responde: não, ele disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, primeiro ele se apresenta de uma forma sutil, mas depois ele apresenta a verdade de quem é ele, né? Que ele é o pai da mentira, né? Ele apresenta uma mentira como se fosse verdade, né? E isso foi tentador para Eva, né? Eva olhou, ela não tinha nem olhado direito para a árvore, né? Mas já que o diabo mandou ela olhar, ela olhou. E o que é a queda do homem? A queda do homem não foi o homem ter se reproduzido, etc. Foi o homem ter se rebelado contra Deus. Deus disse: certamente morrerás. Então, Deus que criou o homem, ele sabe o que é melhor para nós, sabe o que era melhor para Adão, sabe o que era melhor para Eva. Mas o homem resolveu dizer querer saber também o que era bem ou mal, definir o que era bem ou mal para mim. Não, você está dizendo que eu vou morrer, mas eu não creio mais nisso. Eu não vou morrer. Isso eu posso desobedecer. Então, o pecado original, na verdade, digamos assim, o grito de independência do homem em relação ao seu Criador. Só que, como a gente viu, a vida só existe em Deus. Então, a partir do momento que há esse rompimento, essa rebelião, essa inimizade entre o homem e Deus, o que é que acontece? O homem morre. Aí aqui a morte é a morte espiritual, né? A partir do momento que eles comeram fruto, aí você pode dizer: Deus disse, certamente morrerás. E eles não morreram, né? Fisicamente falando. Mas eles tiveram a morte espiritual dali. O relacionamento de Deus foi quebrado a partir daquele momento. E
E aí o primeiro juízo que Deus anunciou, que disse, certamente morrerás, Deus exerceu esse juízo, não é mesmo? Sim. Aqui mostra a misericórdia de Deus, porque, de fato, o homem começou a morrer a partir dali. Adão, depois de 905 anos, né? Eu acho que é isso. Ele morreu. 930 anos ele morreu mesmo. E nenhum ser humano viveu para sempre depois de Adão. A verdade é que o juízo de Deus sobre o pecado, ele recaiu sobre a humanidade e também sobre o mundo inteiro. O ser humano, ele perdeu, teve abalado o seu relacionamento com Deus, certo? Porque ele foi expulso do jardim, ele não tinha mais aquela possibilidade de andar com Deus na viração do dia. Ele abalou o relacionamento dele com a sua esposa e com os outros seres humanos, no sentido de que o Adão culpou quem? Culpou Eva, né? Já vê essa história de jogar a culpa um no outro e tal. E abalou seu relacionamento com a terra, quer dizer, Deus deu um julgamento para Adão dizendo, a terra vai gerar espinhos e abrolhos e vai ser muito difícil para você conseguir tirar o alimento dela e tal. E a partir daí, toda a terra foi amaldiçoada, né? E você vê que não existia morte, passou a haver morte. E tem uma passagem bíblica que diz que a criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus. É interessante a gente ver, então, que o mundo inteiro ficou imerso no pecado por conta de Adão. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Está escrito também. E é o que nós chamamos aí do pecado original, que todo ser humano agora, então, a partir de Adão, tem uma tendência para o pecado. E o mundo, a cultura desse mundo, tudo que nos cerca, também induz ao pecado. E é interessante a gente ver que eu perdi a passagem que eu tinha achado aqui. Depois vocês pesquisem o endereço. Diz assim que o apóstolo Paulo, falando em uma das cartas para as igrejas, ele diz assim, não amem o mundo, nem o que há no mundo, porque a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, né, são o que há no mundo. E não foram essas três tentações mesmo que Eva sofreu, porque diz lá que ela viu que o fruto era bom para o paladar, era agradável aos olhos e bom para se obter entendimento. Olha a soberba aí de querer ser igual a Deus, né? Mas então, assim, a morte se abateu sobre a terra e a humanidade. E a vida, então, só é realmente adquirida de volta pela graça de Deus. Deus já mostrou ali misericórdia para Adão e Eva, ao não matá-los imediatamente, né? E também de outras formas. Ele diz aqui, então, aquilo que nós conhecemos como o proto-evangelho, que é a primeira promessa de redenção. No capítulo 3, verso 15, diz assim, porém inimizade, Deus falando para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ora, quem é esse que teve o calcanhar ferido e que esmagou a cabeça da serpente? Jesus Cristo, né? E é o descendente da mulher. Veja mais uma vez a graça de Deus colocando a mulher, que foi ali o epicentro da desobediência, porque deu ouvidos à serpente, colocou a mulher como participante também ali da obra da redenção, dizendo que o descendente dela é que traria essa redenção. Eu gostaria que a gente visse como o Novo Testamento ele traz uma comparação entre Cristo e Adão, mostrando mesmo essa questão da misericórdia divina e da redenção. Lá em Romanos 5:12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí eu vou pular aqui, né? Para o verso 15 diz assim, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, no verso 17 completa dizendo assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou
a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você vê o paralelo entre Cristo e Adão. Enquanto Adão pecou, isso trouxe morte para toda a humanidade, para o mundo. Cristo, através da obediência dele, a sua morte vicária na cruz e ressurreição, garantiu vida eterna para todo aquele que nele crê. E isso já estava dito de uma forma bem mais sutil ali, nesses primeiros capítulos, quando, além dessa questão do descendente da mulher, Deus pega a cobertura que o homem e a mulher fizeram para si, de folhas, tentando cobrir a sua vergonha, o seu pecado, Deus vai e substitui por uma pele de um animal, certo? Ou seja, a cobertura que nós tentamos fazer dos nossos pecados, ela é inútil. A salvação pelas obras não existe. Nossas obras são como essas folhas de figueira de Adão e Eva que não cobriam era nada. E aí, quem providencia a cobertura perfeita para os nossos pecados, para a nossa vergonha, né, porque ele fala que cobriram as suas vergonhas, o que causou a vergonha deles? O pecado. Não que os órgãos genitais deles fossem uma vergonha em si, mas o fato deles terem pecado fez com que eles percebessem-se nus e tivessem vergonha. E aí Deus cobre a vergonha deles com a pele de um animal, prefigurando o quê? O cordeiro morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo. E citando mais algumas passagens aqui do Novo Testamento, vimos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, algumas referências também de comparação entre Jesus e Adão. E no verso 22 do capítulo 15 ele diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. E mais para frente, no versículo aqui, 40 aí. Eu perdi aqui a marcação. Que 43, 40. Ele fala sobre a ressurreição em Cristo. Poxa, Bom, não anotei aqui qual versículo, mas esse capítulo vale ler completo, porque ele fala sobre o corpo ressurreto em relação ao corpo mortal, né? E ele fala aqui que assim como na ressurreição dos mortos, né? Onde o corpo da carne de Adão, né? Ele é morto. E aí vai ser a pessoa que crê em Cristo vai ser ressuscitada com um corpo novo glorificado, que provavelmente era o corpo que Adão tinha antes do pecado, que é o corpo que Jesus teve depois da ressurreição, onde apesar dele comer, e as pessoas verem ali as marcas na mão dele, né, e sentirem, ele ainda atravessava paredes, ele tinha poder sobre a criação, sobre os peixes e tudo mais, isso é mostrado lá. Achei o versículo. Está aqui, ó, o versículo 45. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente através do sopro de Deus. Ele recebeu vida, isso. E o último Adão, que é Cristo, ele dá a vida, né? Ele é o próprio Deus. E uma outra passagem que eu queria que a gente lesse, está lá em Romanos 8, dos versos 18 a 24, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês veem aqui, então, que a criação foi submetida por conta do pecado a um cativeiro onde ela está sujeita à imperfeição. Ela era perfeita e deixou de ser. Ela geme, né? Esperando a revelação. Isso. E continua dizendo aqui: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E é isso que aguardamos desde o início. É isso que Adão e Eva provavelmente aguardavam também, a redenção através de Cristo, através daquele descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Isso a gente não pode deixar passar, porque mesmo aqui na criação, que é a doutrina da criação, é a doutrina essencial para que se possa perceber essas etapas da história que Deus criou, de criação, da queda, da redenção em Cristo e da consumação, da glorificação quando da segunda vinda do nosso Senhor. Então eu acho que a gente tinha que deixar claro isso, que a promessa da redenção se cumpre em Cristo, e a gente pode ver isso no Novo Testamento e aguardar a consumação de todas as coisas, porque o próprio Senhor prometeu. Quando entrou a morte no mundo, né, pelo pecado de Adão, essa morte, como a gente já falou, é uma morte espiritual, né? Mas a gente sabe também que não foi a morte física não foi imediata, mas sabemos que Adão morreu e todos os outros morreram, né? E o homem não foi criado para morrer, né? Deus criou tudo bom e perfeito, teoricamente não era para morrer. Em Eclesiastes até fala, né, que Deus colocou no homem a eternidade, né? A gente tem essa ânsia pela eternidade. Por isso que a gente sabe, todo mundo aqui sabe que vai morrer algum dia, mas a gente não lida, dificilmente a gente lida bem com a morte, né? Porque o ser humano não foi criado por Deus para isso, né? Mas, como nós estamos mortos em nossos pecados, nós só podemos ter vida se o doador da vida nos der essa vida e a gente receber por meio da fé, né? E aí eu só queria destacar mais uma vez aquela passagem onde mostra que o homem, Adão e Eva, se esconderam de Deus e fizeram para si roupas de planta, né, de palmeira. E Deus foi lá e matou um animal para dar vestes, vestes de pele de animal para essas pessoas. Isso está figurando o quê? Que por mais que o homem se esforce para cobrir os seus pecados, ele não consegue, né? Então, assim, existem muitas doutrinas no mundo, muitas filosofias de mundo que apregam que nós podemos nos salvar praticando boas obras, né? Ou que através de fazendo o bem, buscando praticar o bem, nós podemos nos salvar ou evoluir espiritualmente até nos tornarmos perfeitos, né? Só que a Bíblia nos conta que o ser humano ele está morto, né, espiritualmente. Ele não consegue isso por si mesmo, né? Ele precisa do fôlego de vida novamente, né, do Espírito que dá vida novamente, né, a vida eterna por meio de Jesus. Então, assim, esse esforço é inútil. Por quê? Porque todo homem ele já nasce em rebelião contra Deus. Ele tem como foi em diversas passagens aqui já, o ser humano, ele tem essa natureza de pecado ele já nasce com essa inclinação. A gente não precisa ensinar para uma criança a fazer coisa errada. Na verdade, a gente tem que tentar educá-la a não fazer algo errado, né? A não fazer uma birra, a não agir de forma egoísta, por exemplo, ou com ciúme, enfim. Então, a gente já percebe que o homem já nasce com essa inclinação para se rebelar contra Deus, né? E como Gabriel destacou, né, essa promessa que foi feita da salvação por meio do descendente de Eva, né, essa promessa da redenção que é o fio condutor de toda a história da Bíblia, até chegar na revelação final, que é Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente vira uma genealogia descrita na Bíblia, isso me fez assim, quando eu li a Bíblia e não tinha essa compreensão, eu achava super chata essa parte da genealogia. Que gerou outro, e depois morreu. E a gente fica, gente, para que isso aqui, né? Para que isso aqui? A gente tem que ter em mente que é Deus mostrando o cuidado dele desde os descendentes de Adão e Eva, mostrando toda a linha de sucessão dessas pessoas, até chegar em Jesus Cristo. Tanto é que nos evangelhos, né, de Mateus e de Lucas, é feita essa genealogia de Jesus Cristo mostrando como ele veio de Abraão, que veio de Noé e que veio de Adão e Eva, né?
Então, assim, toda vez que a gente se deparar com uma genealogia, a gente tem que pensar que é Deus provando, mostrando como Ele está cumprindo aquela promessa que Ele deu em Gênesis 3,15, né? E aí, a gente vê que depois que Adão e Eva é expulso do paraíso, eles geram 2 filhos, né? Caim e Abel. Né? O primeiro pecado, o primeiro homicídio foi de Caim contra Abel. E a gente tem que, na verdade, essa rebelião de Caim contra Abel, na verdade, foi, em primeiro lugar, uma rebelião contra Deus. Né? Ele se apropriou da soberania divina sobre a vida e tirou a vida do irmão. Né? E quando ele recebeu de Deus a punição pelo seu pecado, ele temeu, até pela própria imagem dele diante do resto do mundo, digamos assim. Ele diz, esse castigo é muito grande, eu não posso suportar. Então, isso mostra que Caim reagiu com uma autocomisseração, e não com arrependimento, né, genuíno. Ele não temeu ao Criador. E o Novo Testamento, ele nos dá uma pista, né, de por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel. Porque ele já tinha, antes de Caim matar Abel, né, Deus já tinha aceito Abel e já tinha rejeitado Caim, e daí a revolta de Caim contra o irmão, né? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, fala, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O que é que ele fala? O coração de Caim era maligno. O que é que chama a atenção aqui? Quando Caim ele deu uma oferta do que ele produzia, né, da terra. Na verdade, ele deu vegetais, né? Só que Abel, ele deu das primícias, ele deu da gordura do rebanho dele. E isso está destacado em Gênesis, mostrando o seguinte, Caim deu uma oferta qualquer, mas Abel deu o melhor que ele tinha para Deus. Ele deu das primícias, ele deu da melhor parte para Deus. E aqui em Hebreus fala, tá vendo? Ele ofereceu um sacrifício maior. Mas por que ele ofereceu um sacrifício maior? Então ele foi salvo por obras? Não, ele não foi salvo por obras. Isso, quando ele faz isso, quando ele faz essa oferta para Deus, isso reflete o coração dele para Deus, né? O amor que ele já tinha pelo Senhor, né? Quando isso a gente vê, né? Se você ama muito uma pessoa, de repente você quer encher aquela pessoa de presente, sei lá, quer agradar de todas as formas, obviamente você vai dar o melhor para aquela pessoa. Quando você quer dar um presente só porque, eu não posso deixar de dar um presentinho, eu tenho que dar qualquer coisa, você dá de qualquer jeito. Né? E Deus, sabendo o coração, o que importava para Deus não era a oferta em si, não é mesmo? Mas o que estava pelo coração, e Deus discerne o que está no coração, né? Sim, e quando fala também dessa questão da fé de Abel, né, que Sim. Caim não tinha, obra, você percebe naquilo que Abel ofereceu a fé que ele tinha, porque o que ele ofereceu para Deus? Ele ofereceu o melhor carneiro do rebanho dele, que foi morto e queimado como um incenso suave para Deus. Ou seja, ali ele já estava mostrando a fé que ele tinha em Cristo. Por isso Toda vez que você vê no Antigo Testamento a questão do sacrifício de um cordeiro, está simbolizando Cristo, porque ele é aquele que foi sacrificado em nosso lugar. E Abel, ele fez como os pais dele fizeram no jardim. Pegou vegetais, né, as plantas, para tentar oferecer para Deus como algo para cobrir o seu pecado, né? E em vez disso, Abel ofereceu o sacrifício que Deus requeria, que estava vinculado à fé que ele tinha. A presença de Deus, né? Então, assim, é só para a gente lembrar que a questão da salvação, a salvação é obra exclusiva de Deus, tanto que o nome Jesus significa Deus salva, né? Então, o homem se perdeu, Deus deu a vida ao homem, o homem perdeu essa vida, né? Pelo livre-arbítrio, ele preferiu desobedecer ao Senhor, mas é Deus que salva o homem. E toda a boa obra que nós pratiquemos são obras que Deus preparou para a gente antes, né? Como está em Efésios 2, capítulos 8 a 10, diz que vocês são salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, vem de Deus, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, a glória é apenas de Deus, né?
E por quê? Porque nós somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras que Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Então, quando a gente estiver praticando uma boa obra, quando a gente estiver andando em obediência, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para isso. E não achar que nós estamos ganhando o céu por causa disso. Não, o céu a gente recebe de graça mesmo, e pela fé. E a fé é um dom gratuito. Então é isso. Aí quando Caim matou Abel, a partir de Caim, houve a descendência de Caim, né, em Gênesis 4, ele descreve a descendência de Caim, né? Apesar de Caim ter se originado uma civilização muito desenvolvida em termos de agricultura, artes, manufatura, etc., a gente percebe uma civilização que violou as regras do matrimônio, né? A gente não vê Adão se casando com outra mulher, né? Mas a gente vê na descendência de Caim essa violação às regras do matrimônio e também muita violência, né, nesses descendentes. E toda vez que nascia alguém, eles se auto-elogiavam, né? Homenageavam, assim, o homem homenageando o próprio homem. E para que não a promessa de Deus fosse cumprida, Deus deu a Adão e Eva outro filho, chamado Sete, né? E a promessa da redenção vai se cumprir na linhagem de Sete, que é descrita em Gênesis 5, né? Quando Sete tem o filho Enos, a Bíblia fala o seguinte, que dali se começou a invocar o nome do Senhor, mostrando, essa frase é para fazer um contraponto com a descendência de Sete, os setitas, e a descendência de Caim, os caimitas, né? Por quê? Porque enquanto os caimitas se autoglorificavam, a descendência de Caim se autoglorifica, se auto-homenageia e tal, a descendência de Sete, ela buscou o Senhor, então sempre buscando glorificar o próprio Deus. Né? Então, essa é a diferença entre os ímpios, né, e a descendência piedosa de Sete, né? Mais para frente a gente vai ver que essa descendência ela se mistura, né, e aí a impiedade se multiplica muito pela terra. A nossa aula de hoje, ela encerra em Gênesis 5, que em Gênesis 5 ela traz a genealogia de Sete. Aí a gente fez aqui uma linha do tempo, para vocês perceberem melhor por que existe essa genealogia descrita, para mostrar como, a partir de Adão, a promessa de Deus de redenção passou a Sete. Se vocês observarem em Gênesis 5, eles vai estar sempre dizendo, Adão viveu 130 anos e gerou Sete. E depois foram ao todo 930 anos a idade de Adão no total. Então, aqui a gente colocou no ano 1, que é o ano, digamos assim, que Deus criou todas as coisas, é o primeiro ano, ele criou Adão no 6º dia. Adão, quando tinha 130 anos, gerou Sete, e ele viveu 930 anos. Então, em cima de cada um tem a idade com que ele gerou o seu filho e os anos em que ele viveu. Então, o que é que a gente chama atenção aqui? Adão gerou Sete, que gerou Enos, que é quando ele começou a invocar o nome do Senhor. Enos gerou Cainã, Cainã gerou Maalalel, que gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Metusalém, que gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. E a partir do Gênesis 6 é que a gente vai estudar o dilúvio e vai ver o papel de Noé no dilúvio, né, de Deus. O que é que a gente percebe aqui? Adão, ele viveu 930 anos. Então, Adão conheceu todos esses descendentes deles, até Lameque. Ele só não conheceu Noé, né? Ele não conheceu Noé, mas ele conheceu Lameque. Então, a gente tem que, todas essas pessoas aqui, elas conviveram com Adão, então elas tinham um relato da criação, de forma oral. Uma coisa que o relato de Gênesis 5 chama atenção é Enoque. Pode ver que todos viviam cerca de 900 anos. Quem viveu mais foi Metusalém, que viveu 969 anos. Porém, Enoque viveu apenas 365 anos, apenas. Lembrando que isso aqui é o mundo que Deus criou, o original, né? Antes do dilúvio. Então, Enoque, ele viveu apenas 365 anos. E lá está escrito que Enoque andava com Deus. Esse andar com Deus é muito mais do que ter uma vida piedosa, porque toda essa linhagem aqui,
a Bíblia fala que era uma linhagem piedosa, são de homens piedosos, não ímpios, piedosos. Pessoas piedosas que viviam com Deus. Enoque tinha uma intimidade com Deus além. Então, ele já não era mais porque Deus o levou para si. Então, assim como Elias, mais para frente a gente vai ver, Enoque não tem registro da morte dele. Deus levou Enoque para si. Então, ele morreu com 365 anos. Ele morreu logo após Adão, uns 57 anos depois de Adão. Ele conviveu com Adão, mas ele morreu 57 anos depois de Adão. Na verdade, ele não morreu, né? Ele foi não levado morreu. Até botei aqui, Enoque foi levado aos céus. Morre Adão no ano 930 e no ano 987 Enoque é levado aos céus. Aí, em verde, a gente colocou os nomes de cada descendente, né? O ano em que eles nasceram. Em preto está os anos da morte de cada um, escrito aqui embaixo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o nascimento de Noé, né? Noé nasceu no ano de 1056, se você fizer as somas dos anos que tem escrito em Gênesis 5. E ele diz assim, tinha Noé 500 anos e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que eles vão entrar na arca com o Noé, que a gente vai ver em Gênesis 6. E dali, em Gênesis 7, a gente vê que quando Noé entrou na arca, que começou o dilúvio, Noé tinha 600 anos. Aí, quando você soma todas essas idades, você vê que Metusalém morreu exatamente no ano do dilúvio. Metusalém é o avô de Noé, né? O pai de Noé, Lameque, ele morre alguns anos antes de Metusalém. 5 anos antes de Metusalém. Metusalém morre no ano do dilúvio, que é o ano em que Noé entra na arca, que a gente vai ver mais na próxima aula, né, a partir de Gênesis 6. E destacar também que Noé, apesar da terra estar cheia de iniquidade, Gênesis 5 destaca que Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Então, gente, é isso. Esse foi o panorama de Gênesis 1 a 5. E a próxima aula a gente vai prosseguir. Exatamente. Muito obrigado por terem assistido, né? E se tiverem dúvidas, que provavelmente tem, porque esse tempo que a gente gastou aqui não é suficiente para falar de tudo, podem mandar no link. A gente tem um formulário de dúvidas. Ou, se quiserem, podem mandar no comentário do YouTube. Conforme vocês conseguirem entrar em contato com a comunidade discipuladora, a gente vai postar aí o Linktree com todas as nossas redes sociais. O Linktree tem, na verdade, na página do Instagram. Você pode clicar, vai ter lá uma aba Dúvidas Aula. Você pode preencher um formulário. Você pode se identificar, se você quiser que a gente entre em contato também. A gente pede que as dúvidas sejam encaminhadas até terça, no mais tardar quarta-feira. Porque na quinta teremos uma live com o pastor Wellington, onde ele vai tentar responder todas as dúvidas que forem enviadas. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.